Ok. Então tá, na aula anterior a gente falou sobre como definir integral de Riemann, certo? E uma definição básica de quando uma função é integrável. Então talvez não ficou muito claro, ficou no finalzinho da aula o que que é integrabilidade exatamente, mas é assim. Dado uma partição, você tem uma partição P, uma partição, certo? E umas escolhas de pontos, né? T é um conjunto T1 até Tn, certo número de pontos, dentro dos elementos dessa partição. Então, temos um intervalo AB, onde a gente tem uma função, certo? Essa é uma função, digamos, gráfico da função f, e nós temos uma partição. Partição quer dizer uma escolha de quebra aqui por pedacinhos, né? Pode ser pedaço grande, pequeno. E tamanho da partição, lembrem, tamanho da partição era comprimento do maior intervalo que você enxerga aqui entre esses intervalos. Em inglês fala mesh da partição, certo? E aí nós temos certos pontos aqui dentro dos elementos da partição. Então, pontos T1, T1, T2, certo? Até Tn. Então, aqui temos x0, os pontos extremais, x1, deixa eu só não colocar eles em vermelho. Os pontos vermelhos são os pontos que a gente escolheu. Poderia ser os pontos extremos, mas poderiam não ser um ponto dentro apenas do intervalo. E o último ponto, xn, tá? Nós temos esses pontos T1 até T0, T1 até Tn, e aí a gente define uma soma de Riemann, né? A gente viu no cálculo, soma de Riemann dessa função com respeito dessa partição e esses pontos era simplesmente soma de f de ti vezes delta xi, certo? Então, i de 1 até n. Então, esses aqui, na verdade, está dando o quê? Aquela soma das áreas dos retângulos, né? Que a gente viu no vídeo da aula anterior. E aí a gente definiu que era um up de f e uma partição, aí não temos pontos já dentro, e um low de f e uma partição, novamente, né? Como que era essa definição? Essa vez eu vou lembrar rapidamente. Up de uma partição é simplesmente soma de mi vezes delta xi, né? Em vez de esse mi está substituindo f de ti, i de uma tn, onde mi é o supremo da função, né, supremo da função restrito a esse intervalo xi menos 1 até xi. Ok? E da mesma forma, a gente definiu o low da função, tá? Novamente, geometricamente, esse up aqui é simplesmente você pega a área de retângulos com maior altura possível. Às vezes, esse mi não é valor da f de ninguém, tá? Não é f de alguém, é supremo. Você lembra que o supremo não é necessariamente atingido por algum elemento no domínio, certo? Aqui estamos pegando o supremo da função, então mi, só lembrando aqui da aula anterior, mi é supremo da função restrita a esse intervalinho xi menos 1 até xi. E o Lau está definido da mesma forma, só que com ínfimo da função, ok? Então, a gente viu também na aula anterior que os low de uma partição, lower, né? Uma partição sempre é menor do que up de qualquer outra partição. Esse aqui era muito importante, lembrar que os ups sempre são maiores do que lows da função, tá? E outra coisa que depois verificamos é que se você refinar uma partição, o low pode aumentar, certo? Poderia não aumentar também, mas nunca vai diminuir o low se você refinar uma partição. Esse aqui que foi o erro, digamos, de digitação lá, mas está falado também no vídeo, mas está escrito errado, que se você refinar uma partição, uma segunda partição, quer dizer, P', se ela é
A notação, tipicamente, nos livros da matemática é assim, P' é mais forte que a partição. O que quer dizer mais forte? Não quer dizer simplesmente que tem mais elementos, tá? Isso tem que ter cuidado. Uma partição é mais forte ou mais fina que outra partição, o P' é mais fina, é quando isso acontece. Aqui, por exemplo, essa partição P tem esses três elementos, e a partição P' é mais fina, quer dizer que essa outra partição quebra alguns elementos da partição anterior e pode coincidir com alguns elementos da anterior também. Naturalmente, vai ter mais elementos quando é mais fina, mas não sempre quando é mais fina quer dizer, não sempre quando tem mais elementos quer dizer que essa partição é mais fina que a outra partição. Para ser mais fina, matematicamente quer dizer que todo elemento, esses aqui são elementos dessa partição, cada subintervalinho. Bom, eu às vezes gesticulo com minha mão, espero que vocês de vez em quando olhem também o vídeo. Uma partição mais fina, os seus elementos estão dentro, todos os seus elementos estão dentro dos elementos da partição, que é a partição mais grossa, tá? Então, beleza. O que falamos? Que quando refinamos uma partição, quer dizer, uma partição mais fina, o low só pode aumentar. E a mesma coisa acontece com o up. Quando que você refina, o up só pode diminuir. Então, está acontecendo que parece que vai haver um confronto, porque nunca o low vai ser acima de up, tá certo? Então, sempre os lows estão de um lado, os ups estão do outro lado. O que pode acontecer é que a função tenha sorte de que elas convergem ao mesmo ponto, que é o momento mágico, que é a integral da função, tá? Então, aqui pode haver um número chamado i, e quando existe um único número, certo? Seria integral da função, tá? No intervalo AB, eu posso escrever assim, da função f, quando existe esse número mágico, tá? Esse número mágico i. Então, como que a gente pode formular isso? Definição de uma função integrável. Então, vamos lá, definição. Uma função f é integrável se existe um número i, né, um número real, tal que, para qualquer precisão que você escolher, para qualquer número epsilon, exista um delta, né, que é o tamanho da partição, o mesh da partição, tal que, se uma partição P tem tamanho menor do que delta, ou esse valor absoluto que coloquei, quer dizer mesh da partição. Se o tamanho ou mesh da partição é menor do que delta, então, I menos soma de Riemann, com respeito a essa partição, e qualquer sequência de números que você tem que escolher dentro, é menor do que epsilon. Tá? Tudo bem? Então, essa aqui era a definição. Só que existe uma outra definição, às vezes alguns livros separam essa definição. Outra definição é que f é Darboux integrável, esse aqui falam Riemann integrável. Acontece que as duas coisas vão ser a mesma e a gente vai provar isso. F é Darboux integrável se acontece o seguinte, se para qualquer, a gente poderia falar vou escrever com essa anotação, se L barra é igual a U barra, tá? O que é L barra, o que é U barra? Às vezes escrevem assim também, L barra, em alguns livros, inclusive o livro do Elon, escreve como esse aqui, integral de F, tá? O Lau. E U barra é integral de F com esse tracinho em cima, tá? No intervalo AB. AB, aqui intervalo AB. O que são essas duas integrações que eu coloquei? Essa integral aqui, este aqui, da função, que eu denotei por L barra, é o quê? É o supremo de todos os possíveis Lau que você pode ter. Supremo sobre todas as possíveis partições. Veja bem aqui, eu estava falando para vocês que o Lau, né, pode só aumentar quando refinamos. E o Lau sempre é menor do que up, de qualquer outra partição, tá? Além disso, a gente vai ver que esses Laus, né,
esses lados, vai ter um supremo, né? Esse supremo a gente vai chamar de o L barra, tá bom? L barra. E o U barra é o ínfimo de possíveis U's que você pode obter, tá? E U barra vai ser ínfimo de possíveis up que você pode obter através de todas as possíveis partições que você tenha. Tudo bem? Então, o que é definição de f é integrável? Aqui estava colocando a definição de up e low barra. Agora eu vou continuar. F é darbo integrável se L barra é igual a U barra. Essa é a definição. Tá certo? Então tá. Professor, Oi. L barra é equivalente à integral superior e o Isso. barra à integral inferior? Não. L barra eu estou colocando como a integral inferior, tá? L barra é integral inferior. O que é integral inferior? Integral inferior tem uma confusão de inferior e sup, né? Porque integral inferior estou colocando como sendo supremo de todos os possíveis L's. E que os L's só crescem, só podem crescer. Então, natural, você pega supremo de todos eles. Isso eu vou chamar de integral inferior. Porque eles sempre são, vamos lá, o que é integral inferior? Se você tem uma função, bom, essa função nesse caso não vai dar, porque é a função integrável mesmo, né? Vamos dar um exemplo, para ficar claro aqui. Vou pegar uma função, um exemplo. Seja f de x definida assim. 0 quando x é um número racional. 1 quando x não é um número racional, tá? E f, eu quero definir essa função de 0, 1 em R. Bom? Quero falar sobre integral e todas essas coisas que falei, tá? Esse exemplo eu acho que vai agora mostrar, responder a pergunta e esclarecer essas definições. Ok. Essa função é uma função meio maluquinha, né? Mas é bem simples, por outro lado, porque só obtém dois valores. Então, só obtém o valor 0 ou o valor 1. Só que, para números racionais, certo? A função é 0, quando aqui, por exemplo, um número racional, Q sobre P ou P sobre Q. Quando é irracional, vale 1. Ok? Tudo bem. Então, quando eu faço uma partição qualquer, que P é uma partição arbitrária, qualquer partição, o que acontece com o op dessa partição? Op dessa partição vai dar quantos? Quanto que vai dar? Alguma sugestão? Pegar uma partição qualquer, a função é meio maluquinha. Muitos lugares é 1, muitos lugares é 0. O gráfico dessa função não dá para desenhar, inclusive não é contínuo essa função, tá? E como que vai ser opt de qualquer partição que eu escolher aqui? Eu tenho uma partição aqui P, o opt dele vai ser o quê? Não está claro quanto que é o opt dessa partição? Não vai dar nota, não vou dar nota para isso, não. Vou chutar, vou responder. Quanto que vai ser opt uma partição? Uma partição arbitrária. Eu escolhi alguns pontos aqui. Deixa eu limpar aqui. Tá? Escolhi alguns pontos e eu vou definir o op. O op era a soma, né, de supremo em cada um desses intervalinhos, né? Esses intervalinhos são elementos da partição. Vezes tamanho desses intervalos. Quanto que vai dar essa soma? O Gabriel escreveu no chat que é 1. Eu também acho que Então, é bom falar, seja 1. porque aparece para mim um monte de coisas aqui, às vezes passa. Então, obrigado. Porque sempre, dentro de qualquer um intervalo que você escolher dessa partição, tem alguém que é 1, né? E outros que são 0. Então, o supremo da função lá dentro, a função só tem valores 0, 1. Então, o supremo, obviamente, vai ser 1, tá? Em cada subintervalo. Então, esses MI sempre são 1. Então, você só está somando o tamanho dos intervalos. O tamanho desses intervalos é o B menos A, né? B menos A. Aqui é o B e A são 0 e 1, tá?
de A até B, se você integrar a função. É 1. Eu peguei no 0, 1. Tá? Então, esse up é 1. Mas, como eu falei, esse é um exemplo simples. Qualquer partição que eu escolher vai ser 1, o up. Não importa a partição que eu escolher. E, nesse caso, se eu pegar ínfimo deles, também vai ser 1. A ideia é que a gente sempre tem que pegar ínfimo desses ups, porque pode ser que você refine a partição e esse up diminua um pouco. Mas, de qualquer forma, ela é um up, uma coisa de cima, é uma coisa superior, não é isso? É algo superior. Então, olhando no desenho, uh, aqui. Então, o que o up de uma partição está fazendo? Você, quando particiona o intervalo 0, 1, então, aqui tem essa função, digamos, então o op faz o quê? O op pega nesse caso que a função é contínua, pega o máximo da função, certo? Aqui também, o máximo, digamos, seria esse aqui. E aqui vai ser este aqui, o máximo da função, máxima altura. Então, up dessa partição P é a soma das áreas desses retângulos, certo? Quando eu refino, por exemplo, essa partição, essa soma diminui, soma das áreas correspondentes vai diminuir. Mas, de qualquer forma, esse up é maior do que área, isso aqui intuitivamente, né? É a área abaixo do gráfico, tá certo? Abaixo do gráfico da função. Esse que é o lance. A soma dessas áreas, o up, sempre é acima da área é maior do que a área da região abaixo do gráfico da função, certo? Delimitada entre eixo x e o gráfico da função. E não importa qual que é a partição. Aí, o que a gente fez? A gente pegou o ínfimo de todos os possíveis ups que podem existir, certo? Pegamos o ínfimo de todos os possíveis ups. Porque cada vez que você refina a sua análise, o up vai diminuir, não vai aumentar. Isso já falamos. Mas, de qualquer forma, sempre é maior do que a área. Então, esse ínfimo também vai ser maior ou igual que a área abaixo do gráfico da função. Tá bom? Portanto, esse aqui que eu chamei de U barra, né? Esse ínfimo eu chamei de U barra. Então, esse U barra é o que é? Esse U barra é sempre algum número que, apesar de que ínfimo de alguns números, mas já que todos aqueles números que a gente pegou ínfimo era maior do que a área, maior ou igual que a área, então o ínfimo deles também é maior ou igual que a área abaixo. Por isso que esse merece ser chamado de quê? De integral superior da função, assim que denotam. Ficou claro? Quem tinha perguntado? Acho que é Joana ou Esther, não lembro. Foi a Esther. Ficou claro, sim, professor. Ficou. Então, por isso merece ser chamado de integral superior da função, tá? Então, no caso do exemplo, no caso do nosso exemplo, o que é integral superior? Integral superior daquela função entre 0 e 1 dá 1, porque, como eu falei, sempre o op das partições está dando 1. Então, se você pegar ínfimo deles, também vai dar 1, tá certo? Então, é essencialmente isso. Bom, aí a função não dá para nem imaginar o que é o gráfico abaixo do gráfico dessa função, mas poderia existir casos mais intermediários também, né? Nesse caso, o up sempre dá 1, e então integral superior vai ser 1. O que é integral superior? Ele está fazendo, tá dando uma estimativa grosseira da área abaixo do gráfico da função, está dando esse aqui como área abaixo do gráfico da função, que é 1, né? 1 vezes 1. E L barra, né, que é exatamente, às vezes, denotado assim, integral inferior, nesse exemplo vai ser 0, certo? Integral vai ser 0. Bom, essa função não é uma função integrável, Riemann integrável, certo? Nem Darboux integrável. Então, vou voltar aqui e vou lembrar vocês que eu fiz duas definições. Uma é a definição dessa forma, né, com epsilon deltas, que para qualquer epsilon existe um delta, né,
que é mesh da partição, que se a partição for mais fina que tal, então ela vai ficar muito próximo ao valor número i. Outra definição foi que a função é Darboux integrável se esses dois números, ele barra e o barra que falamos, coincidam, tá? Bom, como vocês podem imaginar, essas duas definições não são diferentes realmente. É por isso que várias pessoas, vários autores, nem dão os nomes para eles, porque, afinal das contas, nós podemos provar, não sei, eventualmente eu vou usar o meu tablet, aí tem que entrar, fazer duas contas aqui para entrar. Essa mesa está um pouco ruim para escrever. O teorema é que f é Darboux integrável, se somente se é Riemann integrável, é a primeira definição. Então, essas duas coisas são as mesmas coisas. Por isso que a gente, eventualmente, pode definir como sendo qualquer uma dessas definições como definição de integrabilidade. Tá bom? Vamos dar uma demonstração, assim, de um lado desse teorema, para não ficar, assim, muito em cima, será que é misterioso? Eu vou mostrar um lado deste, e outro lado, eu queria provar hoje para vocês o outro lado também, mas pela quantidade das coisas que eu tenho que falar, eu prefiro colocar no vídeo depois. Então, vou mostrar para vocês um lado desse aqui, que é o lado mais fácil, tá? Sempre é melhor fazer isso. Vamos supor que F é Riemann integrável, então eu quero mostrar que ela é Darboux integrável também. Darboux integrável. Tudo bem? Os nomes são nomes de pessoas famosas, matemáticos famosos, por isso que o matemático geralmente gosta de atribuir nome para os teoremas também, mas a ideia é que essas duas coisas são as mesmas. Então, o que eu tenho que mostrar? Eu sei que Riemann integrável, isso quer dizer que aquela definição primeira, para qualquer epsilon existe um delta, blá, blá, tá? E quero mostrar que Darboux integrável, o que tem que fazer para mostrar Darboux integrável? Eu tenho que mostrar que, então, eu sei que sabemos, pela Riemann integrabilidade, sabemos que para qualquer epsilon, certo? Existe um delta, né? Que é aquele mesh da partição, tal que se tamanho de uma partição qualquer seja menor do que delta, então aquela soma de Riemann menos o número i, né, que é o tal de integral da função, fica menor do que epsilon, certo? Vocês vão ver que aqui é bom a gente colocar epsilon sobre 4, porque eventualmente a gente vai precisar de vários epsilons. Isso aparece muito em análise, mas nas primeiras vezes não vou fazer isso com vocês para não parecer muito misterioso. Seja menor do que sua definição de Riemann integrabilidade, certo? Agora escolhemos, seja P, qualquer partição dessa, uma partição, seja P uma partição que satisfaça essa estrela, qualquer partição que satisfaça este aqui, tá? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar agora para vocês que o up, então o objetivo meu é que o up de P menos low de P, né? Aí estamos falando de Darboux, né? Jeito Darboux de integrabilidade. O que era Darboux, lembra? Darboux era, você olha para ups e para lows. E o Darboux falava que a função é Darboux integrável quando eles chegam à mesma coisa. Ou seja, uma outra forma é que para qualquer partição, para qualquer epsilon, você vai ter um mesh de partição, tal que a diferença entre, não precisa nem colocar valor absoluto, né? A diferença entre up e low é menor do que epsilon. Eu quero isso. Vocês vão que vai ficar 4 epsilon. Então, por isso que eu vou colocar aqui desde o início, vou supor que o delta é tão pequena para que se o mesh da partição P é menor do que delta, a diferença seja menor do que epsilon sobre 4. Tá? Ok.
Então, vamos ver. O que vai acontecer quando eu faço a diferença entre U e L, né? Beleza. Então, eu vou segurar aqui um desenhozinho aqui, da partição, tá? Esse aqui é a partição P, e aí eu sei que existem, né? Existem TI e TI estrela, né, dentro dos elementos dessa partição, né? Tal que o que acontece? Tal que f de TI seja muito próximo de MI, aquele mínimo, o ínfimo, né? O ínfimo da função nesse intervalo xi menos 1 até xi. Lembre, o up e low foram definidos como supremo da função nesse intervalo e ínfimo da função. Agora eu quero relacionar com aquela soma de Riemann aqui, ó. Soma de Riemann. Soma de Riemann, como que faz? Soma de Riemann faz com retângulos cuja altura é tamanho de f de algum ponto naquele intervalo. Então, o que eu faço em primeiro lugar? Eu acho TI estrela, tal que isso aconteça. TI estrela também esteja muito próximo de MI. MI era sup. Esse aqui era sup da função, esse aqui era ínfimo da função naquele intervalo, tá? Quanto que eu quero eles fiquem próximos? Tais que, ou tais que, né? Aquela soma de Riemann menos o tal de Lau seja menor do que y sobre 4 e, da mesma forma, a soma de Riemann, né, menos U, melhor colocar U menos soma de Riemann, U menos soma de Riemann, dado por esses pontinhos aqui, né, TI estrelas, também seja menor do que y sobre 4. Tá? Ok, não sei se isso está claro, mas se vocês tiverem perguntas, já vai terminar essa demonstração. Eu posso explicar novamente para vocês. Então, eu escolhi uns pontos TIs e TI estrelas, né, em cada intervalo aqui, eu escolhi TI, tá? E também escolhi talvez outro ponto chamado TI estrela, tal que o quê? Tal que esse TI, valor da função no TI, seja muito próximo do ínfimo. Se fosse contínuo, eu pegaria exatamente o mínimo mesmo. E TI estrela é um ponto que o valor da função está bem próximo do supremo. Para que eu escolhi isso? Porque eu tenho na definição de up, um retângulo aqui, certo? E na definição de Lau, eu tenho outro retângulo, talvez. Estou calculando outra área. O que esses TI e TI estrelas estão me fazendo para mim? Eu escolhi o TI e TI estrela de tal forma que o TI faz algo assim, vai me dar um retângulo bem próximo da área do retângulo que definiria o Lau. E TI estrela vai me dar um retângulo cuja área também está bem próximo do retângulo que dava a definição de up. Tá? Esse bem próximo, eu escolho espertamente epsilon sobre 4, porque um analista, no final das contas, quer sempre epsilon. Então, escolhe no início tudo adequadamente, mas a demonstração sempre faz até o final, depois volta a ver quanto que tem que escolher pequeno. Então, escolha de tal forma que essas duas coisas aconteçam. Agora, já que tamanho da partição P, né, é menor do que esse delta, então sabemos, lá em cima, pela definição de Riemann integrável, né, que a diferença entre R menos I é menor do que Y sobre 4. E a diferença de R estrela menos I também é menor do que Y sobre 4. Essa é pela definição de Riemann integrabilidade. Riemann integrabilidade diz que qualquer soma de Riemann, a diferença entre R e R estrela é a escolha de TI e TI estrela. São diferentes, podem ser diferentes. Mas integrabilidade de Riemann diz que não importa, basta que o mesh da partição seja pequena, que essa diferença é menor do que o epsilon que você quer, que aqui é epsilon sobre 4. Então, finalizamos agora. Então, vamos ver o que vai ser a diferença entre up e low. Aí queremos chegar para dar boa integrabilidade.
a diferença entre up e low vai ser, ó, isso aí parece assustador, mas é tão comum em análise, quem fez a análise 1 já viu isso, R' menos I mais I menos R mais R menos L. Opa, por que que eu fiz isso? Parece uma coisa insana, mas não é de fato. Você está fazendo sempre aproximações, isso é coisa de análise. Você quer ver qual é a diferença entre up e low, você fala, essa diferença, eu estou vendo que é U menos R'. Eu aproximo o up, com R', aqueles retângulos que eu falei aqui, que aproximam o up. Então, esse aqui é menor do que epsilon sobre 4. Por outro lado, eu sei que essa R' e I tem uma diferença menor do que epsilon sobre 4. Aqui, ó. Isso pela Riemann integrabilidade. Lembrando, a gente está usando a Riemann integrabilidade para chegar da... E esse aqui também é menor do que epsilon sobre 4, e esse aqui também é menor do que epsilon sobre 4. Aí que está a alegria dos analistas. 4 vezes epsilon sobre 4 é epsilon. Então, isso quer dizer que a diferença entre up e low de qualquer partição cujo mesh é menor do que delta, ficou menor do que epsilon. Isso é nada mais do que Darboux integrabilidade. A gente mostrou que para qualquer epsilon, deixa eu apagar isso, para qualquer epsilon, certo? Para qualquer epsilon, se escolher partições com mesh menor do que delta, a diferença entre up e low deles é menor do que epsilon. Essa diferença aqui é menor do que epsilon. Já que epsilon é arbitrário, cada vez que epsilon fica menor, você consegue achar uma finura, um tamanho para a partição, que a diferença deles seja menor ainda. Isso não é nada mais do que dizer que eles convergem para o mesmo número, que é chamado integral da função mesmo. Ok? Então, a gente acabou de demonstrar um lado desse teorema que falei, da equivalência dessas duas definições. Alguma pergunta? Bom. Então, o outro lado a gente vai colocar depois no vídeo, mas é uma conta similar, uma conta parecida. Professor, Diga. eu só vou passar aqui o que estão mandando no chat. Acho que o Gabriel tá sem microfone, ele tá mandando no chat. Não tá aparecendo. Ele perguntou como escolher os TIs. Beleza. Então tá. Então, gente, essa escolha, matematicamente falando, essa é uma escolha que existe, existencial, ou seja, a gente está falando que existe. Como escolher, eu vou explicar para vocês. É pela definição de SUP só. É só pela definição de SUP. Então, vou fazer um zoom aqui. Aqui é xi menos 1, aqui é xi. Eu vou me confinar exatamente num elemento dessa partição. Então, tá. O que a gente estava falando? A gente estava falando que o ponto é que a gente sempre consegue desenhar funções contínuas. Eu posso falar depois para funções. Aqui, ó. Você pegar uma função aqui e olha para a gráfica dessa função. O que o op estava fazendo? O op pegava, bom, em outros elementos da partição faz a mesma coisa. O op tem uma soma de área de uns certos retângulos. Que retângulo que ele escolhe aqui? Esse retângulo aqui, certo? Que é base, a área desse retângulo, que é a base, delta xi, vezes supremo da função, restrito a xi menos 1 até xi, certo? Só que nesse caso virou exatamente o valor da função em xi mesmo, a função que eu desenhei, tudo bem? Mas pega o supremo da função dentro desse intervalo. O que eu fiz? Eu quis transformar isso em uma soma de Riemann. O problema é que existe uma diferença entre up e soma de Riemann. O up pega o supremo da função, mas esse supremo da função poderia não ser alcançada, né, por nenhum ponto, se a função não for contínua, pode não ser alcançada por nenhum ponto. Eu vou dar um exemplo que fica bem mais legal, um exemplo assim, naquele exemplo que eu estou colocando, a função é contínua. Então, é melhor eu fazer, para ser didaticamente melhor, eu pego uma função assim. Aqui é xi menos 1, aqui é xi.
Então, suponhamos que a minha função faça isso aqui, ó. Ela sobe a função, aqui não tem esse valor, o valor da função, por exemplo, nesse ponto eu fique zero de repente, e aqui desça. Tá? Suponhamos que seja assim, a minha função, tá? E aqui, digamos, essa altura seja 2. Tudo bem? Então, o que que faz o op? O op soma um certo área de certos retângulos. O que que faz aqui correspondente esse intervalo? Ele pega delta xi, multiplica por que número? Por 2, certo? Que é exatamente o supremo da função. Então, o retângulo que ele escolhe na definição de op é esse retângulo. Mas esse retângulo não é soma de Riemann para a gente, né? Porque esse aqui aparece na definição de op, né? Porém, quando eu faço soma de Riemann da função, a soma de Riemann, o que que eu faço? Eu pego delta xi, multiplico por um ponto dentro desse intervalo xi menos 1 até xi, algum TI. Se eu escolher esse aqui como TI, vai ferrar, né? Porque a altura vai dar zero, a função aqui vale zero, certo? O que que eu falei é que pela definição desse número 2, esse número 2 é o quê? Esse número 2 é o supremo dessa função dentro do intervalo xi menos 1 até xi, de acordo? O supremo da função, não é máximo da função. Essa que é a diferença, vocês têm que entender. Essa função, né, não tem máximo aqui, tá certo? Mas tem supremo, sempre supremo existe. O supremo é 2. O que que a gente falei para vocês é que escolha um TI, sempre existe um TI. Eu escolho um TI muito próximo nesse desenho, muito próximo desse ponto, escolho assim, de tal forma que quando eu faço agora soma de Riemann, o que que a soma de Riemann vai fazer? Vai ser esse outro retângulo agora azul, né? Vai ser esse aqui. Esse. Tá certo? Então, qual que é a diferença entre a área deles? Eu falei que eu escolho de tal forma que eu escolho de TI tal que f de TI esteja muito próximo daquele sup, né? Daquele sup, que é MI. Quão próximo que eu quero? Observe que eu precisava que, vamos voltar, isto. Eu precisava que o op e R estrela, a diferença deles seja menor do que epsilon sobre 4. Isso quer dizer que a diferença entre a soma de Riemann e o ops, eu escolhi TI estrela para ficar exatamente seguindo a mesma anotação da minha demonstração, né? Eu escolhi de tal forma que essa diferença seja pequena, menor do que epsilon sobre 4. Olha, para ser muito rigoroso, você deveria falar por que que isso existe também, por que que dá para escolher. Sim, claro, a gente pode fazer isso, mas nessa altura do campo para análise 2, a gente, algumas coisas assume que você já adquiriu. Então, o que que acontece? Pela definição do sup, né, já que sup da função aqui, nesse caso, é 2, então eu posso escolher um ponto tão próximo que seja muito perto de número 2, aqui como altura. Quão próximo que eu quero? Eu quero que quando eu multiplico por base desse retângulo, tá, essa diferença, essa área de diferença, eu quero que seja muito pequena. Quão pequena que eu quero que seja? Já que o Gabriel perguntou, a gente vai fazer a demonstração mais rigorosa. Então, eu tenho vários erros, né? Esse aqui é um erro que a gente cometeu. Esse aqui é erro, entre aspas. Erro entre up e soma de Riemann. Entre up e soma de Riemann. Soma Riemann. Está claro que o que estou falando? Esse erro é a diferença entre soma de Riemann e o que aparece no op. Eu quero que esses pequenos erros não acumulem muita coisa. Quanto que eu tenho que fazer? Como que eu escolho os T e estrelas? Olha, eu tenho que olhar quantos elementos da partição eu tenho, certo? Digamos, tenho N elementos. N elementos da partição. Da partição P, certo? Então tá, eu quero que soma dessas
dessas áreas aqui, esses erros, soma dos erros, eu quero que seja menor do que quanto que eu queria? Menor do que y sobre 4, né? A diferença entre U e R, né? Na verdade, esse aqui, ou acho que o contrário, né? Porque o op sempre é maior do que soma de Riemann. Então, U estrela menos I. U estrela menos R. Então, eu quero que esse aqui seja menor do que y sobre 4. É isso que eu queria. E tinha alguém que perguntou como que é possível escolher isso. Mas esse U estrela menos R é soma desses erros, de fato, né, que você comete. Eu quero que a soma dos erros seja menor do que y sobre 4. Como que eu faço? Eu tenho N elementos da partição. Basta que em cada um seja menor do que y sobre 4n, né? Basta que o erro em xi menos 1 até xi seja menor do que y sobre 4n, né? Então, eu acumulo no máximo n vezes esse erro, que dá y sobre 4. Ok, queria. Então, vamos lá. Como que eu garanto que esse erro é menor do que y sobre 4n? Aí que está exatamente a definição do supremo. O erro, quanto que eu erro em intervalo xi menos 1 e xi? Falem para mim quanto que o erro é. Exatamente quanto que é. Olhando para a figura. A área desse retângulo rachurado é quantos? Tem que falar, porque eu não acompanho aqui o chat, pelo jeito. E base vezes altura também, né? Só que a base é a mesma coisa, é ΔXi. A base desse retângulo rachurado é ΔXi. E quanto que é a altura dela? Quanto que é a altura desse retângulo? Quanto que é a altura dele? Acho que estava escrevendo de novo aqui. Quanto que é a altura? Escreveu. Muito bem, muito bem. Você tem que arrumar o microfone, gente. Assim a gente não vai dar certo, não. Você multiplica o tamanho da base vezes a altura. A altura é esse pequenininho aqui. Esse pequenininho aqui é exatamente aquele supremo, né, que era 2 no meu desenho, supremo da função, menos f de ti estrela, certo? Que eu escolhi, ti estrela. Agora que o Gabriel fica satisfeito, provavelmente, porque eu quero que esse aqui, escolha de ti estrela tem que ser de tal maneira que a diferença entre esses dois, eu falei, seja tão pequena que quando você multiplica por delta de xi, esse seja menor do que y sobre 4n também. Então, você divide isso aqui, isso quer dizer que você tem que escolher, então, a escolha de ti estrela é tal que o supremo menos valor da função nesse tal de ti estrela seja menor do que y sobre 4n delta xi. Você vê que eu fiquei bonzinho com vocês, não quis fazer isso. Mas, por outro lado, concordo que a gente precisa fazer isso para ter certeza que se existe ou não. Agora, isso existe pela definição do supremo, porque supremo de uma função, num intervalo, é um negócio que você pode não alcançar, mas você chega o tão próximo que você quiser. Hoje a gente quer chegar tanto próximo. E isso existe. Isso é a definição de sup. Está satisfeito? Está demonstrado para vocês? Completamente? Então, beleza. Esse aplicativo não está funcionando. Vamos ficar uns 5 minutinhos. Tipicamente, eu dou um intervalo, tá? Uns 5 minutos para tomar uma água, um cafezinho, alguma coisa, e a gente volta. Vamos ver se isso funciona com vocês também aqui. Eu vou dar uma pausa na gravação.